Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 2. Surpreendidos pela graça. Verso para memorizar. Pela fé, Rabi, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Hebreus 11, 31. Domingo 5 de outubro de 2025. Segunda chance. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam carinhosamente envolvidos e abraçados pela graça preciosa de nosso querido Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre toda a sua casa, em cada aspecto da sua vida. Sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, para dedicarmos alguns momentos ao estudo da Palavra de Deus através do tema do dia da lição da Escola Sabatina. Quando Josué assumiu a liderança de Israel, ele tinha diante de si uma missão gigantesca: conduzir o povo à conquista da terra prometida. E o primeiro passo que ele tomou foi enviar 2 espias a Jericó. Mas aqui surge uma pergunta importante. Por que começar justamente por uma missão de espionagem? O texto bíblico nos dá algumas pistas. Em Números 13, encontramos uma história muito parecida. Moisés também havia enviado espias para explorar a terra. O resultado, no entanto, foi desastroso. Dos 12 enviados, apenas 2, Josué e Caleb, demonstraram fé na promessa de Deus. Os outros 10 espalharam medo e incredulidade entre o povo, levando toda a nação a recuar e a vagar pelo deserto durante 40 anos. Além disso, Sitim, o lugar de onde Josué enviou seus espias, carrega uma memória ainda mais amarga. Ali, os israelitas haviam se envolvido em um dos pecados mais sérios de sua história: orgias e idolatria com as mulheres moabitas, sob a influência de Balaão. Sitim era, portanto, um símbolo de fracasso espiritual, um símbolo de desobediência. Então, quando Josué envia os 2 espias a partir desse mesmo lugar, a pergunta que paira no ar é esta: será que Israel repetiria os erros do passado? Ou será que, finalmente, após tantos anos, a promessa de Deus se cumpriria? Esse contraste nos ensina algo profundo. A vida espiritual é marcada por memórias do passado, memórias de quedas, fracassos, medos e dúvidas. E muitas vezes Deus nos coloca diante de cenários parecidos, justamente para nos dar uma segunda chance. Essa ideia se conecta diretamente com a história de Pedro no Novo Testamento. Em João 18, vemos o discípulo que havia prometido fidelidade até a morte negar a Jesus 3 vezes. Foi o ponto mais baixo de sua caminhada. Mas o Evangelho não termina aí. Em João 21, à beira do mar da Galileia, Jesus dá a Pedro uma nova oportunidade. 3 vezes o Senhor lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E a cada resposta afirmativa, Jesus reafirma sua missão: apacenta as minhas ovelhas. O paralelo é claro. Israel, como nação, recebe uma segunda chance diante da terra prometida. Pedro, como indivíduo, recebe uma segunda chance diante de sua missão apostólica. Ambos os relatos nos ensinam que o fracasso não precisa ser a palavra final na nossa história de vida. A grande questão é: o que fazemos com as nossas segundas chances? Israel agora precisava avançar com fé. Pedro precisava pastorear com amor e humildade. E nós? Quando Deus nos permite recomeçar, será que ainda carregamos o peso da culpa?
Ou confiamos que a graça é maior que as quedas do passado? Imagine por um instante como Josué se sentia. Ele havia vivido o fracasso da primeira missão como espia. Ele tinha visto a incredulidade destruir a esperança de uma geração inteira. Mas agora ele lidera um povo renovado. O envio dos espias não era apenas estratégia militar, era também um ato de fé. Era como dizer: Senhor, desta vez vamos confiar no que o Senhor prometeu. Desta vez nós não queremos repetir os erros do passado. E o mesmo aconteceu com Pedro. Ao ser restaurado por Jesus, ele não foi lembrado da sua negação. Ele foi lembrado da sua missão. Deus não apenas nos perdoa, ele nos reconduz ao propósito. O que aprendemos com tudo isso é que Sitim não precisa ser o ponto final. O lugar da queda pode se tornar o lugar do recomeço. O pátio do sumo sacerdote não precisa ser o último capítulo. A praia da Galileia nos lembra que Cristo nos chama de volta, não para vivermos presos ao passado, mas para caminharmos no presente com esperança e no futuro com confiança. Então, ao olhar para a sua própria vida, pergunte-se: quais são os Sitim que ainda te lembram de fracassos? Quais são as negações que ainda pesam sobre você? E como Jesus está te chamando hoje para confiar, avançar e recomeçar? A boa notícia é que o Deus que deu a Israel uma nova oportunidade diante de Jericó é o Jesus que restaurou Pedro diante do mar. É o mesmo que hoje estende segundas chances para mim e para você. Que essa verdade nos inspire a olhar para o futuro, não com medo de repetir os erros do passado, mas com a confiança de que a graça de Deus é maior, muito maior que qualquer queda. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.